Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a idosa Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima Tubarão. A prisão pela participação nos atos foi pela participação nos atos do 8 de janeiro. Ela tem 17 anos de idade e está presa desde janeiro do ano passado. Fátima ficou conhecida depois de aparecer em um vídeo fazendo ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Aspas, vamos para a guerra, vamos pegar o Xandão agora, fecho aspas. A pena ainda não foi definida, mas Moraes, relator do caso, veja, relator do caso, né, não é nem um pouco suspeito, né, ele não tinha legitimidade jurídica, legitimidade nenhuma para julgar esse caso, mas ele foi relator do caso e ele pediu 17 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Tá aí, olha. Alexandre de Moraes, suspeito, não poderia julgar sequer esse caso. Né? Vamos derrubar o Alexandre de Moraes. Ele se sentiu ameaçado por ela, Gisiane. Não, sim, ele ainda coloca ele se sentiu ameaçado por ela. Ainda coloca ela como associação criminosa armada. Ela tinha batom na bolsa. A Débora está com essa mesma acusação. A Kátia, que nós falamos aqui ontem, que ela está com câncer. Ela tem 44 anos, está com câncer, sem acesso ao tratamento, porque está com uma tornozeleira eletrônica, não consegue, né, tem essa dificuldade. Mesma coisa, associação só para criminosa. Deixar claro, né, ela estava com o início no câncer na tireoide. Para tirar a tornozeleira, para fazer o procedimento, que é radioterapia, por exemplo, não dá para ter o equipamento eletrônico. E por conta dela não ter dinheiro, está desempregada, obviamente, como é que ela vai sair, trabalhar, etc. Fica difícil. E sem emprego, não tinha dinheiro para fazer a retirada e a recolocagem, né, toda vez que ela precisava fazer o tratamento, o câncer metastasiou e agora ela está aí com essa triste notícia. Exatamente. Então, assim, nós estávamos falando na notícia passada, né, sobre a inexistência de um crime do Felipe Martins e como ele estava sequestrado pelo Estado e como ele continua sequestrado. Porque se uma pessoa não tem direito à rede social, que é a praça pública de opinião pública, se a pessoa não pode sair da casa dela, se a pessoa que já tem ali, né, a legítima defesa, acesso à legítima defesa dela, não pode mais ter, se a pessoa não pode sair do país dela, ou seja, se a pessoa não pode viver, ela pode só ficar lá enfornada na casa dela, se ela vir a adoecer, ela não pode recorrer a tratamento, como a gente já está vendo, se acontecer qualquer coisa com ela, não pode, ela tem que ficar encarcerada dentro da casa dela, porque supostamente houve o suposto golpe, tudo no suposto, tudo é suposto. O mesmo para Fátima, assim, é uma vergonha para Alexandre de Moraes isso. A gente está falando de uma senhora de 67 anos, que estava ali enrolada na bandeira e falou, vamos lá, vamos pra guerra, como se ela sabe que ela não tem condição alguma de ir pra guerra, ela e todo mundo sabe, inclusive o próprio Alexandre de Moraes. E aí este homem se sente assim tão ameaçado, esta mulher, uma senhora de 67 anos, que ameaçou as instituições democráticas deste país. Isso é uma piada de mau gosto, isso é uma vergonha para o próprio Alexandre de Moraes, até para ele é uma vergonha manter uma senhora de 67 anos com uma pena alta, tá? No Brasil, 17 anos é uma pena alta. No Brasil é difícil bandido de verdade pegar uma pena nessas condições. Mas uma senhora de 67 anos pega, é perseguição política. Qual é o erro vital que a Fátima Tubarão cometeu? Não é lulista, não é esquerdista, não é nada disso. É só esse que é o erro dela. O erro dela é reivindicar o direito legítimo à liberdade de pensamento. Quando a gente fala de censura, a gente está falando que pessoas são impedidas de pensar. Então, o erro da dona Fátima é querer pensar. O erro da dona Fátima é querer discordar de determinadas ideias dentro do campo da ciência política. Eles sim negam a ciência, porque a premissa da ciência é o questionamento. Eles sim negam a ciência. Se eu tenho uma ciência política que eu não posso questioná-la, logo eu não tenho ciência. Eu tenho uma tirania de uma ciência política. Inexiste a ciência. Eles sim negam a ciência e negam o direito. Só para fechar, o livro do Machado de Assis, Quincas Borba, tem um político, em determinado momento esse político fala, mergulhemos no Jordão da Constituição. Ele quer dizer que você precisa lavar a Constituição e purificá-la. É isso que a gente precisa fazer no Brasil. E que
o próprio abusador de poder dá um tapa na própria cara quando ele abusa o poder. Então é isso que o Alexandre de Moraes todo dia faz com ele mesmo. Mas eu vou um pouco mais além, porque tudo isso que você mencionou aqui, todos esses crimes, porque é um crime você manter uma pessoa presa e ela morrer, como aconteceu com o Clezão, é um crime você não permitir... E a PGR acha que não é, a PGR acha que é legalize. Então eu vou dizer uma imoralidade, né? Para não dizer um crime, porque se quem deveria estar zelando da Constituição não interpreta a Constituição de maneira objetiva, então eu posso dizer que talvez seja uma inconstitucionalidade, eu já nem sei mais o que eu posso dizer aqui. E também estou consternado com toda essa notícia. Se o meu raciocínio não conseguir ser completo, eu já peço desculpa antecipadamente por isso, porque com essa notícia dessa tragédia me deixou bem para baixo. Só para te falar, o Tarcísio de Freitas teria afirmado que não há sobreviventes, apesar do Corpo de Bombeiros não ratificar, e o governador Ratinho Júnior também disse que aparentemente não há sobreviventes. E um gabinete de crise será instalado em Vinhedo ainda nessa tarde. Muito triste, e meus pêsames a todos os familiares de quem está passando por isso. Eu não consigo nem imaginar estar envolvido diretamente numa situação dessa. Então, eu realmente desejo os melhores sentimentos de conforto. Talvez não sei nem o que falar nessa situação. Mas, voltando ao assunto, essas vítimas, ela tem uma... Na verdade é o seguinte, me perdoa pela falta do senso aqui. Essas vítimas, elas têm um agressor, e o agressor não é o Alexandre de Moraes, como está todo mundo achando que é. O agressor é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, quando houve a CPI do 8 de janeiro, que poderia sim ter lutado até o fim para conseguir manter a CPI do 8 de janeiro dentro do espectro da oposição, se vendeu dinheirinho no bolso dos congressistas. E aí, quando foi requisitado as imagens... Dinheirinho no bolso, só para deixar claro, para não ter consequência jurídica, dinheirinho no bolso é dinheiro de emenda parlamentar. Perfeito, tá? exato. Para deixar claro que isso foi o que aconteceu. Liberação de milhões e milhões de emendas parlamentares antes da efetivação desta comissão parlamentar de inquérito. Então, ali nós tivemos o bolso recheado dos parlamentares, né, e aquela movimentação toda na composição, que antes, vamos relembrar, o governo não queria esta comissão instalada, o governo lutou para que ela não fosse instalada. E depois, quando ele viu que não havia mais como, o que ele fez? Liberou milhões de emendas no bolso dos congressistas, para que eles, então, se movimentassem de uma maneira que favorecesse o governo. E como favoreceu? Porque eu pergunto, cadê as imagens do Ministério da Justiça, que até hoje nunca foram disponibilizadas? E olha que semelhança, né? Cadê as imagens do 8 de janeiro? Cadê as atas da Venezuela? Que coisa louca! Que coisa louca! Esse argumento de democracia é uma palhaçada. Essas pessoas são vítimas dos burros que cedem a esse discurso falso, de discurso de amor, enquanto na verdade prega atos antidemocráticos, prega ditadura. Esses são os verdadeiros atos antidemocráticos cometidos no nosso país a respeito do 8 de janeiro. É a não liberação da imagem, é a manipulação de uma comissão que estaria ali para investigar a verdade, e nada disso foi feito. Então essas pessoas hoje são vítimas do parlamento, que se vendeu através de emendas parlamentares na composição daquela Constituição, na composição da CPI do 8 de janeiro, e nada se fez. E agora tem pessoas com câncer, pessoas morrendo, e todo mundo sendo punido por mais tempo do que criminosos, como por exemplo André do Rep, que saiu da porta da frente da cadeia, foi-se embora do país sem sequer uma tornozeleira eletrônica. Saiu sem tornozeleira eletrônica, com crime certo, com materialidade, com perigo. Agora... Nossa, foi difícil formar esse raciocínio. Não, imagina, todos nós compreendemos bem.
Esse país é... Hoje, por exemplo, se eu tiver uma amiga minha que fala assim, Pavinato, a minha filha quer fazer jornalismo, eu falo, não, pede para ela traficar, dá mais dinheiro e é mais seguro. Exatamente. Pavinato, nesse caso da Dona Fátima, mais uma refém, eu uso a palavra refém com a maior tranquilidade, juridicamente, porque como esses processos eles não transcorrem à luz do devido processo legal, ampla defesa, garantias constitucionais, nada disso, eles são verdadeiros sequestros mesmo, convenhamos. Então essa senhora, coitada, observe, 17 anos de prisão, ainda que ela tivesse sido filmada depredando, observe aqui, é uma questão numérica, é matemática básica. A pena máxima para o crime de dano qualificado, que é o dano ao patrimônio público, é de 3 anos. Essa senhora é condenada a 17. Na idade dela, é praticamente uma pena perpétua, que, aliás, é vedada pela nossa Constituição por ser uma pena cruel, mais uma inconstitucionalidade. Nesse caso da Dona Fátima, eu queria muito chamar a atenção de você, espectador, para um outro ministro que aparece um pouquinho menos que o Alexandre de Moraes, mas nem por isso é menos arbitrário, é menos dado a esses malfeitos. Ministro Flávio Dino, assim como Alexandre de Moraes, deveria ter sido impedido de julgar o caso, já que o grande crime, né, o crime perigosíssimo de Dona Fátima, teria sido uma pobre senhora desarmada, teria sido ameaçar Alexandre de Moraes. Lembremos que durante o 8/1 e nos dias posteriores... Será que o Flávio Dino aderiu ao regime? Pois, olha, esse parece ter aderido. Não à toa, depois dos eventos do 8/1, Lula telefonou para quem? E isso foi dito pelo próprio Alexandre de Moraes, num documentário de autoria lá daquela emissora maravilhosa, que é praticamente a linha auxiliar de comunicação do atual governo, do Planalto. Isso foi contado por Alexandre de Moraes. Lula usou o Flávio Dino, que na época era seu ministro da Justiça, para telefonar a Alexandre de Moraes e perguntar o que deveria ser feito. Exatamente. O que deveria ser feito juridicamente, ou seja, Dino estava ali numa figura próxima à figura processual que não existe, porque não existe processo legal nesse caso e no país como um todo, ele estaria como equiparado a um autor. Aliás, nessa entrevista que ele deu para a Globo, né, o que o Alexandre de Moraes deu para a Globo, essa entrevista por si já leva para o Senado brasileiro, que já estava para mim no ralo. Sim. Eu não sei se existe algum compartimento debaixo do ralo, professor, mas foi para aí que o Senado foi. Porque, em primeiro lugar, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista sobre caso que ele é juiz. Sim. É proibido por lei. Sim. É proibido. Sim. Isso é proibido, não pode. Mas ele foi e fez. Não bastasse, ele falou que ele sabia disso, de planos para acabar com a vida dele. Ou seja, então ele era suspeito, ele não pode, porque envolvia a vida dele. E isso é causa de impeachment, pela lei. Aí ele pré-julga 1.345 casos, como quem não quer nada, e ainda fala que o Flávio Dino também foi parte interessada, quando era ministro, que ele ligou, deu dicas sobre o que fazer. Então, assim, é tudo, absolutamente tudo errado.